Capítulo 4. Pais que amaldiçoam os filhos. Certa vez eu estava em uma igreja ministrando sobre o poder negativo das palavras, quando um garoto de 9 anos de idade levantou-se no meio da congregação. Olhando firme para o seu pai que estava mais à frente, disse-lhe num tom bem alto: "Papai, o senhor não pode mais me chamar de burro. O que o senhor faz comigo não é do agrado de Jesus. Peça perdão agora." Fez-se um silêncio constrangedor. A situação era bem delicada e tentei amenizá-la. Porém, quanto mais eu dizia para ele conversar com o pai depois do culto, mais o garoto se exaltava. Houve um princípio de rebuliço e desconforto entre os presentes. As pessoas ficaram temerosas com o rumo que o culto estava tomando. Então o pai saiu do seu lugar, pediu-me para que lhe desse o microfone, o que eu relutei em fazer. Fez uma confissão dramática: "Meus irmãos, eu sou o diácono dessa igreja há muitos anos. Hoje eu quero fazer um concerto com Deus, com a igreja e com a minha família. Diversas vezes ameacei meu filho dizendo que se não passasse de ano na escola, eu faria uma orelha de burro de papelão e ele teria que desfilar com ela na sala de casa, diante dos seus irmãos. Ele foi reprovado e eu cumpri a ameaça. Humilhei demais meu filho, obrigando a proceder como um animal, como um burro. Confesso o meu pecado. Peço purificação pelo sangue de Jesus. Peço também perdão ao meu filho e me comprometo diante da igreja a nunca mais chamá-lo de burro ou qualquer outro termo humilhante que diminua perante os outros." Chorando, pai e filho se abraçaram numa cena emocionante. Houve um quebrantamento geral. As pessoas se deslocavam, procurando os membros de sua família e se abraçavam, pedindo perdão umas às outras. O ambiente mudou. Havia um clima de alegria, de louvor e de comunhão. Nada me restava fazer senão encerrar o culto. Infelizmente, casos como desse garoto são bastante comuns. Muitas crianças que poderiam vir a formar-se em curso superior têm sido literalmente ceifadas em seus propósitos futuros pelo uso de muitas vezes impensado de palavras de maldição por parte de próprios familiares. Ora, a língua é fogo e põe em chamas toda a carreira da existência humana. Tiago 3,6. Essa proposição de Tiago deve ser levada bem a sério por líderes e educadores e por tantos quantos exercem autoridade sobre alguém, mas principalmente pelos pais. Algum tempo depois de ter descoberto esse princípio bíblico, comecei a perceber nos testemunhos de prostitutas, homossexuais, ladrões e assassinos que quase sempre seu envolvimento nesse tipo de vida irregular fora precedido por palavras de maldição, proferida principalmente pelos pais. Certo dia recebi o telefonema de uma senhora. Ela acabara de descobrir que seu filho era homossexual. Chorava muito e estava muito preocupada com o que seu marido poderia fazer ao tomar conhecimento do fato. Talvez agressões, expulsão de casa, enfim, 1000 pensamentos agressivos. Fui à sua casa e orei com ela, procurando acalmá-la. Com muita dificuldade fui recebido também por seu filho, um jovem de 15 anos. Seu estado emocional era desesperador. Precisava de ajuda, de aconselhamento e oração. Via sua mochila sobre a cama com outros poucos objetos que possuía. Estava tudo pronto para ir embora. O mundo o esperava, o inferno também. Ministrei ao jovem a palavra de Deus, salientando a vontade do Senhor para nós, como pai amoroso e interessado na nossa vida. O rapaz olhou-me fixamente e finalmente confessou: "Sou homossexual, porque papai sempre me chamou de mulherzinha. Desde a minha infância ele me repreendeu e fez comparações humilhantes, instigando-me a falar palavrões, tomar bebida alcoólica, alisar as pernas de minha tia, etc. Como eu reagia negando-me a fazer o que ele dizia, acabava me agredindo." E concluiu dizendo: "Pastor, meu próprio pai sempre me disse, você não é homem." O relógio batia 8 horas da noite, quando ouvimos o barulho do carro entrando na garagem. E agora, o que fazer? O homem tinha fama de agressivo, ademais não gostava de crente e, lógico, muito menos de pastor. Ele chegava do trabalho cansado, nervoso. Mas não havia saída. Era inevitável o confronto. A mãe chorava baixinho no canto da sala, o rapaz no outro. O pastor, entre os dois, estava temeroso da possível postura do pai. Ele entrou em casa e, surpreso por encontrar um clima tão sombrio, quis saber o que estava acontecendo. "Estamos aqui para dar-lhe uma péssima notícia", esclareci. Nesse momento, sua esposa começou a dar murros na sua própria cabeça, gritando de desespero. Pedi que ela e o filho saíssem da sala. Fiquei a sós com o pai e disse-lhe: "Senhor,
O seu filho é homossexual. Arrasado com a revelação, jogou-se na poltrona, aparentemente sem forças para reagir. Permaneceu ali, prostrado, durante algum tempo. De repente levantou-se e ameaçou: "Eu vou matar meu filho. Prefiro o morto a vê-lo como mulher." "Não posso concordar com isso, senhor", retruquei, "porque ele é homossexual por sua culpa." Ele virou-se para agredir-me e antes que consumasse o seu intento, o Espírito Santo deu-me uma palavra certeira, contundente, que o deixou como imobilizado. O Senhor, como pai, o amaldiçoou desde pequeno, chamando-lhe de mulherzinha. O Senhor violentou a personalidade de seu filho. Vi a surpresa estampar-se em seu rosto e falei novamente, forte, firme no espírito: "Tudo ainda pode mudar, depende de você." Lentamente o homem assentou-se, disposto a ouvir-me. Mostrei-lhe como agir para quebrar a maldição. Ele aceitou a orientação e prontificou-se a cumprir o seu papel de pai. Chegara o momento mais esperado por nós e pelo céu: o encontro de pai com seu filho rejeitado. Eu clamava, chorava e tremia. Queria fechar os olhos, mas não conseguia. O jovem foi chamado. Alguns passos vacilantes e os dois se abraçaram fortemente. Aleluia! "Meu filho, lhe peço perdão. Eu o abençoo e de agora em diante você é meu filho, o homem de Deus, o homem que Deus me deu." Àquela altura toda a família estava na sala, uns rindo, outros chorando e se abraçando. Olhei para o relógio, já passava da meia-noite. Raiava um novo dia para aquela família. O tempo passou e aquele rapaz nunca mais teve envolvimentos homossexuais. Quebrou-se corrente de maldição. O jovem foi liberto e hoje segue a Jesus. É contra nossos filhos que lançamos a maioria das maldições, mediante expressões ameaçadoras e nos momentos de ira, de irreflexão, e as pragas se cumprem. As pragas mais comuns que os pais costumam proferir contra os filhos são: "Quando você se casar, você vai ver o que é bom. Você vai pagar tudo que você está me fazendo. Quando precisar de alguém, ninguém vai querer te ajudar. Seus filhos vão fazer com você tudo o que está fazendo comigo. Ninguém vai tolerar você. Você não vai dar em nada. Você não vai dar em nada que presta. Você não vale nada." E aí por diante. Como pais, jamais devíamos dizer para nossos filhos: "Vá para o inferno, o diabo que te carregue. Vocês não valem nem a comida que comem." Nem tampouco chamá-los de praga, peste, besta, imbecil, troço, burro, vagabundo, desgraçado. Eu não aceito que ninguém chame meus filhos de diabinhos, nem brincando. E é brincando que muitas vezes as crianças são tratadas por termos cujo o sentido é até diabólico. Danado, levado, tapado, safado, tentado, mesmo no diminutivo. Danadinho, safadinho, devem ser evitados. Às vezes fazemos até piadinha. Santos diabinhos, anjinhos com rabinhos. Quantas vezes comparamos as crianças a animais irracionais porque não se saem bem numa prova, são reprovados na escola, perdem dinheiro ou quebram alguma coisa. Descendo a Avenida Santos Dumont em Belo Horizonte, encontrei um homossexual e comecei a falar-lhe do amor de Cristo. "Pastor, hoje sou o que sou porque o primeiro homem que me chamou de mulher foi meu pai. Isso marcou a minha vida, pastor. Não encontrei mais forças para ser um homem. Quando meu pai me chamou de bonitinho, que eu parecia uma menina, aquilo entrou na minha mente e foi criado uma força dentro de mim, e hoje sou homossexual. Mas tenho consciência de que este não é o plano de Deus para mim. As pragas podem comprometer o futuro de nossos filhos. Há crianças que são amaldiçoadas mesmo antes de nascer. Minha mãe teve 9 filhos, dos quais 8 homens seguidos. Cada filho que nascia depois do primeiro, as pessoas cobravam dela uma menina, e aí ela passou a amaldiçoar cada gravidez. Queira Deus que seja uma menina, não aguento mais meninos. E assim ela começou a rejeitar seus filhos por serem homens. O diabo, por sua vez, punha ao seu lado pessoas para ajudar a amaldiçoar a gravidez. E cada uma era um peso maior. Ela tentou 8 vezes para finalmente conseguir uma menina. Só há pouco tempo ela reconheceu que amaldiçoara seus filhos, antes mesmo de nascer. Não sabia, não tinha consciência do mal que estava lhe causando. Eu tive irmãos envolvidos em coisas erradas, mas que hoje estão libertos. Não devemos dar lugar ao diabo. Quando amaldiçoamos nossos filhos, estamos dando permissão ao diabo para agir na vida deles. Um senhor precisava ir para a rodoviária com uma certa urgência, pois estava quase em cima da hora do seu ônibus partir. Pediu ao seu filho então que o levasse até lá. "Não posso de jeito nenhum.
Estou saindo para levar a minha namorada ao cinema, respondeu o filho. Nervoso com a perspectiva de perder o ônibus, vaticinou com raiva. Este carro não pode levar o seu pai para a rodoviária, vai levar alguém à morte. Era um domingo. Na terça-feira seguinte, o rapaz que negara o favor do pai atropelou e matou um garoto, de 12 anos de idade. Cumpriu-se a maldição. Da boca dos pais não devem sair maldições. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Tiago 3,10. Nossos filhos são bênçãos de Deus. Até alguns anos atrás, os pais costumavam abençoar os filhos. Os filhos pediam a bênção dos pais, ao deitar-se, ao levantar-se, ao sair e ao chegar. Esse hábito estendia-se até os tios, avós, aos mais idosos. Um costume tão bom, tão nobre, hoje é considerado ultrapassado, fora de moda. Abençoemos os nossos filhos todos os dias, ao se deitarem, enquanto se levantarem. Abençoemos a sua saída e a sua chegada. Nomes próprios. Que influência tem o nome de uma pessoa sobre a vida dela? Será que uma coisa tem alguma coisa a ver com a outra? Os estudiosos do assunto dizem que sim. Tudo indica que os judeus também pensavam assim. Eram muito criteriosos na escolha do nome dos filhos. Gostavam de nomes que traduziam os atributos de Deus. Vejamos, por exemplo, o nome de Daniel e seus 3 amigos. Daniel, Deus é meu juiz. Misael, quem é como Deus? Azarias, Deus é meu socorro. E Ananias, Deus é misericordioso. A verdade é que há nomes próprios que são carregados de maldição, já trazem prognóstico negativo. Certa feita, uma senhora de nossa igreja levou uma amiga para que orasse por ela. Logo de início eu percebi no seu rosto muito desânimo e tristeza. Perguntei-lhe então qual era o problema. Pastor, eu sou como um galo doente, cego, machucado e sem dono. Não presto para nada. É problema na coluna, nas pernas. Estou com uma lista de exames para fazer. Os médicos me examinaram e não acham nada. Por isso fico para lá e para cá, procurando toda pessoa e religião que me indicam em busca de solução. Impelido pelo Espírito, perguntei: qual é o seu nome? Maria das Dores, respondeu desanimada. Desde criança, tudo que falo, minha mãe disse: com você não tem jeito das dores, você é um estrago. Era o que eu ouvia dos pais quando menina, dos irmãos na adolescência e na juventude. E agora era o marido que a atormentava com maldições, associando-as ao seu nome. Minha primeira atitude então foi orar, e em nome de Jesus repreendi todo o mal que lhe estivesse sobrevindo por causa do nome, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,9. Enquanto orava, um grande sentimento de dor e lembranças do passado a invadiram. Ela chorou e chorou muito, e foi embora. No domingo seguinte, ela estava lá na igreja. Após a pregação da palavra, foi a primeira pessoa a levantar e entregar-se a Cristo. A partir de então, criou-se uma rúbrica para não assinar mais o nome por extenso, e quando perguntar-lhe o nome, apresenta-se como Maria de Jesus. Em situação que precisa citar o nome de registro, apenas entrega a carteira de identidade. Ela se recusa a pronunciar o nome. Eu mesma nunca mais me identifiquei como Maria das Dores, é o que diz. Quando nasceu o último filho de Raquel, o parto foi muito difícil, e quando ela estava morrendo, deu ao filho um nome associado ao seu sofrimento, Benoni, que quer dizer filho da minha dor, mas o pai trocou para Benjamim, filho da minha mão direita. Já imaginou se ele fica com o nome da mãe que lhe dera? Toda vez que o chamassem, todos lembrariam seu nascimento foi causa da morte da sua mãe. Jacó significa enganador, trapaceiro, mas o próprio Deus trocou-lhe o nome para Israel, que quer dizer campeão de Deus. Que nome positivo, vitorioso! A nação estava nascendo, não seria chamada filhos de Jacó, filhos do trapaceiro, mas filhos de Israel, filhos do vencedor. Triste é a história de Nabal, quer dizer louco, um homem como um cão, e triste foi o seu fim. Não convém dar aos nossos filhos nomes que têm conotação negativa, que expressam derrota, tristeza, dureza. Maria das Dores, Mara, que quer dizer amargura, Dolores, dor, pesar, Adriana, deusa das trevas, Cláudio, coxo, aleijado, Piedade, Aparecida, sem origem, que não se sabe de onde veio. Há uma ministração negativa a cada vez que um nome de significado ruim e sombrio é pronunciado.
Certa vez, pregando, contei a história de uma moça de nome Mara, que significa amargurada. Ela tinha 17 anos, levava uma vida triste e isolava-se no quarto, e ficava lá por horas. Orei por ela e quebrando a maldição de seu nome. Hoje ela é uma moça alegre, feliz. Terminado o culto, uma moça me procurou. Pastor, eu também me chamo Mara. E minha vida não é muito diferente disso. Ore por mim. Ao invés de agirmos como o povo de Israel, deixamos nos influenciar pela moda, pelas novelas. Queremos nomes elegantes de pessoas famosas e às vezes levamos em conta apenas se o nome soa belo ou não. Isso pode trazer consequências futuras. Deus começou dando a Jacó um nome abençoado, o primeiro elo de uma cadeia de bênçãos que se estenderia por gerações e gerações. O próprio nome de Jesus foi escolhido previamente por Deus para explicar a sua missão, salvar o seu povo dos pecados dele. Mateus 1:21, e Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O livro Significado de Nomes traz mais de 2.800 nomes, onde você pode descobrir o que está por trás do nome de seus familiares e daqueles nomes que pensa dar a um filho. Se você tem um nome de significado triste ou ruim, ele poderá ajudá-lo a entender muito o que passou na sua vida. Seja esse o caso, ou se deu um nome assim a um filho, declare com fé que a maldição que estava por trás dele já foi quebrada. Jesus mudou o nome de alguns apóstolos, e é muito bom saber que quando nascemos na família de Deus, recebemos um novo nome que se encontra registrado no céu, e é por ele que seremos conhecidos por toda a eternidade.